Glória a Deus. Mas, voltando aqui, pastor, o senhor falou situações bem relevantes, bem interessantes aí, mas tentando alinhar aqui no campo das ideias, duas situações. Uhum. O senhor falou de conhecimento, a primeira que eu quero colocar aqui, só alinhando uma ideia que eu coloquei alguns programas atrás, uns episódios atrás, Sim. que eu comentei aqui com o pessoal que o maior avivamento que nós vamos passar vai ser agora, nesse momento, na verdade, assim, em especial agora, o avivamento do conhecimento. Mas não o conhecimento acadêmico. Não é esse conhecimento que o senhor colocou agora. Não é acadêmico. Porque é verdade. O camarada joga lá no Google, ele se torna um autodidata no assunto que ele quiser desenrolar. Acabou. Tudo que é artigo científico, estudo e pesquisa... Se souber ler um pouquinho de inglês, então pronto. Exatamente. Mas cabe aqui no nosso bate-papo dessa noite esse avivamento por conhecimento que nós falamos alguns episódios atrás, no sentido do seguinte: eu vejo que as pessoas estão muito inocentes na questão, o assunto é muito amplo, mas na questão criança. Nós pegamos, por exemplo, o nosso filho, nós preparamos ele para ir para a escola, você coloca ele na perua, ele vai para a escola, Sim. E ali você não sabe o que está acontecendo. De repente, o seu filho está sendo doutrinado na sala de aula. Tem até depois eu vou falar o nome da moça aqui, que eu esqueci, que entrou bastante gente nova aqui, a pessoa postou agora aqui, ó. Ih, tá com cheiro de política esse programa de hoje, né? Por que não? Aí que tá. A igreja, ela se omitiu nesse assunto política. E sofre por isso. E o que acontece? Quando ela despertou, quase foi tarde demais. Quase tarde demais. Quase foi tarde demais. Ela despertou do 47 do segundo tempo. É isso mesmo. Então, vale muito a pena você ter essa visão política, porque essa visão política vai implantar aquilo que você pensa lá na cultura da sociedade, através das pessoas que você eleger, por exemplo. Pastor, né? só dando uma adenda aqui, a Bíblia tem tudo a ver com política. Se você não consegue, as pessoas às vezes perguntam para mim, como eu sou um escatologista, as pessoas perguntam assim, apóstolo, como é que vai ser e tal? Gente, as pessoas querem saber sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre a ordem de Jesus. Você não consegue decifrar a escatologia, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, se você não entender de geopolítica. Exato. A geopolítica é que dá o caminho da escatologia. Então, não tem como nós eliminarmos a política da questão religiosa. Nós temos que falar de política. Então, obviamente, criou-se uma visão de que a política é algo maldito. A política se tornou algo ruim. Mas tem uma máxima, não sei quem disse, mas disse assim, ó, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então você pode não gostar de política, mas você tem que estar a par da política. Tem que estar sabendo o que vai acontecer. Entendeu? Se nós perguntarmos para 10 pessoas hoje quais foram os deputados que eles votaram na última eleição, eles não sabem, não se lembram. Entendeu? Entendeu? Então as pessoas estão muito aquém da política e reclamam, porque o país, isso, porque aquilo. Não, irmão. Nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que estar atentos. Eu sou um cara muito politizado e eu ensino política na minha igreja. Eu falo sobre política na minha igreja. Eu não me envolveria com política, eu não seria um político, eu sou um pastor, eu não sou um político. Mas a gente pode, pastor, influenciar as pessoas para parar de beber, para parar de fumar, para arrumar um emprego, para casar. A gente pode influenciar as pessoas tudo, mas nós não podemos influenciar as pessoas em quem elas podem votar. Então o cara, quando vai casar, ele vem perguntar para mim, o que o senhor acha? O senhor olha para mim casar com aquela mulher? Eu arrumei um emprego, o que o senhor acha do meu emprego?
A gente ora pela pessoa, mas a hora que, na hora de influenciar, olha, gente, esse candidato aqui vai fazer mal para nossa nação. Não pode. Tem alguma coisa muito errada. Eu sinto que no passado recente aí, a igreja tinha dificuldade em orar pelos políticos, pela nação brasileira. Exatamente. Era uma coisa meio estranha orar pela... E deixar muito claro que não estamos fazendo campanha para ninguém. Aliás, nem vamos citar nome de político nenhum aqui. Mas a verdade é que a igreja, como disse o pastor, ficou muitos anos aquém da política. E aos 47 do segundo tempo, a igreja, isso aqui nós devemos louvar a Deus pela vida deles, a Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo, foi o cara que mais movimentou a política brasileira. Hoje a Igreja Universal tem um partido político, certo? Méritos deles. E por causa do partido político e da movimentação política do Bispo Edir Macedo, que hoje nós somos permitidos pregar o Evangelho. Muitas leis contra a igreja e contra a ideologia da igreja, da Bíblia, não foram derrubadas porque haviam homens que Deus permitiu que estivessem lá. Exatamente. Através de um homem que tinha uma visão política. A quem era Moisés? Legislador? 52 profissões tinha Moisés, entre elas político. Que era Davi? Davi se tornou um rei, um político. Entendeu? Então, Davi fazia política. Salomão, se nós olharmos o Antigo Testamento, só política. É política. Reis que foram levantados, os filhos dos reis. Os juízes, entendeu? Então, quer dizer, homens que Deus levantou para governar, para ser... O próprio José, que era um escravo que se tornou governador, o vice-rei do Egito. Entendeu? Então, o senhor falou uma coisa aí muito interessante com relação... isso é verdade. Na comunidade de fé, na igreja, os pastores são muito consultados para vários assuntos. Do seu dia a dia. Sim. Micros assuntos, mas existe um macro assunto que, querendo ou não, vai chegar nessa pessoa através do seu voto, que é falar de política e saber em quem votar. Querendo ou não, o pastor é um formador de opinião. Claro. Então, o pastor, ele tem... O senhor falou uma coisa assim inteligente. Na hora eu lembrei do Lamartine Pozzella. Ele é um pastor que também é especialista em escatologia. Inclusive, eu já fiz um curso na igreja dele, fiz um seminário lá, o Voo das Águias, do apóstolo Coraiola. Glaucio Coraiola. Se eu não me engano, é na Lapa, se não me engano. Na Lapa, na Lapa. Yacht Church. Então. E aí o que acontece? É porque faz muitos anos, né? Ela fala sobre intercessão, né? Intercessão, exatamente. E aí eu lembrei dele, ele fala muito sobre geopolítica. Então, nós temos que estar antenados sobre as nações, sobre os governos. E hoje, vamos dizer assim, sem politizar o programa de hoje, o episódio 17 dos Códigos do Leão, mas aí para o pessoal de casa, para ajudar o pessoal de casa a fazer uma reflexão. Esses dias eu fui abordado nessa questão. Você é isso, você é aquilo, você vai defender. A questão não é defender, a questão é muito simples. Eu vou votar num candidato que pense como eu penso. Sim. O foco do nosso programa é falar... peraí que o Tom vai... Dá o tom. Vai dar o tom aqui. Tá dando ruim aqui o meu microfone, pessoal? Tá mexendo no fio. Ô, Josenildo, arruma esse fio pro pai, filho. Ajuda aí, porque todo o programa nós temos que tomar cuidado com esse fio. Então, o que acontece? O foco do programa, do hashtag 17, é falar sobre a próxima geração. Há um braço de ferro, uma luta, uma briga pela próxima geração. E a igreja está encarregada de cuidar da próxima geração. Então, hoje, dentro da comunidade de fé, dentro da igreja cristã, nós vamos ter que redobrar os cuidados com as crianças. As crianças vão ter que ser... não só acompanhadas, discipuladas, mas nós vamos ter que ter
uma intercessão de peso sobre as crianças. Pastor, para você ter uma ideia, hoje é muito normal, a minha filha é líder de adolescentes. É muito normal entre os adolescentes. Chegam na igreja 14 anos, já são bissexuais. Já joga nos 2 times. Meninos de 13 e 14 anos. É mais comum do que o senhor possa imaginar. Essa semana uma discípula nossa postou uma foto no nosso grupo da professora ensinando sobre identidade de gênero. Você não é quem você pensa que você é. Você não é o que a tua mãe diz que você é. Mais ou menos assim. Doutrinação. E aí que vem a grande questão. Como é que nós podemos exercer isso? Braço de ferro? Não. Nós somos cidadãos. Temos os mesmos direitos constitucionais. Os pais não sabem. Isso aqui quem me disse foi um amigo que foi um dos conselheiros tutelares de São Paulo. Ele ajudou a criar vários conselhos tutelares quando surgiu a lei do conselho tutelar. Ele disse que os pais, existe em toda escola um conselho de pais. Certo? E nesse conselho de pais, os pais não participam. Olha. Os pais cristãos não vão. Porque esse conselho de pais não é divulgado. Então, aquela meia dúzia de pais que concordam com a ideologia dos diretores e dos professores participam das reuniões. Porque o conselho de pais, para que serve? Para ir lá, se tiver alguém que esteja assistindo a gente, que entenda do assunto, por favor, fale aí nos comentários, né? Isso. Que às vezes tem algum pedagogo que nos acompanha. O conselho de pais, se eu não estou enganado, Matheus, pesquisa para nós aí, filho. O conselho de pais, eles têm qual é a função deles? É aprovar ou não o que vai ser ensinado na escola. Entendeu? Então aquele grupo de pais se reúne uma vez por mês na escola com a direção e com os professores e é colocado em pauta o currículo escolar. Só que isso não tem sido divulgado. E quem que faz isso acontecer? Os conselhos tutelares. Então, os pais cristãos, nós temos que começar a ir nas escolas e bater de frente com o diretor, com o coordenador pedagógico, com professores que ensinam essas coisas. O professor está lá para ensinar matemática, está lá para ensinar português, está lá para ensinar ciência, não está lá para ensinar que menina é menina. Entende? Então é o tipo de coisa que nós, como cristãos, precisamos. Aí nós entramos naquela famosa mentalidade. Mas nós temos que agir com amor e com misericórdia. O diabo implantou na igreja um medo de se posicionar, que tudo da igreja, que a igreja faz, ou que você faz para fazer é ruim, é grosseiro. Não, irmão, é o meu filho, é brega. Não, eu preciso tomar posição. A igreja, ela parou no tempo. Se o senhor pegar pastores hoje, o senhor que é psicólogo pode me dizer isso. Pastores hoje, que se você sentar para conversar com ele sobre ideologia de gênero, ele não sabe. Não prega no púlpito porque tem medo. Não fala sobre questões de violência dentro dos lares. Pastores que têm medo de expor suas posições, sua posição política, sua posição ideológica. Por quê? Porque nós paramos no tempo, nós ficamos preocupados em cortar cabelo, usar terno, e aí gravata bem arrumada. Ficamos preocupados com um monte de coisa e esquecemos do primordial, que é marcar o nosso território e declararmos quem nós somos de verdade. Exatamente, porque aí, no caso, não é falta de amor, aí já não é falta de inclusão, todas as pessoas são bem-vindas na igreja. Claro. Elas vão chegar na igreja, elas vão ser bem-vindas e vão ser tratadas e cuidadas. Com amor, com misericórdia. Mas aí, no caso, o senhor citou uma coisa muito importante, essas reuniões são feitas sem divulgação
para os pais, então o pai não está sabendo o que está acontecendo lá nas quatro paredes. Então está sendo feita uma coisa desonesta com a minha família. Sim. A minha família tá sendo, vamos dizer assim, desrespeitada, porque aquele princípio, eu não prego aquele princípio. Eu não vou julgar a pessoa que está dentro desse... Julgar, eu quero falar, excluir a pessoa, olhar a pessoa com maus olhos. Eu vou olhar com os olhos de Jesus, eu vou incluir, eu vou amar, eu vou atender. Nós temos os princípios da palavra, a palavra dá um norte para uma situação dessa. Ok, nós já sabemos. Mas aí, no caso, a minha família não está sendo respeitada, Sim. porque não é o que eu ensino dentro de casa. Então a minha mentalidade é outra. Não pode impor uma coisa nas quatro paredes lá sem o meu consentimento. Sim. Eu tenho que estar presente, Claro. eu também tenho que discutir o assunto. Então você envia o seu filho para a escola e sai para trabalhar pensando que o teu filho está sendo muito bem cuidado. Mas aí tá havendo uma doutrinação, uma coisa ideológica, uma ideologia política, e é onde eu estava querendo chegar. Nunca foi tão fácil um cristão Se posicionar. se posicionar, nunca foi tão fácil. A minha mentalidade é conservadora, ou seja, é família, é Deus, Liberdade. é liberdade, né? Eu sou contra as drogas, então eu não vou pregar a liberação de drogas, eu não vou aceitar a liberação de drogas, eu também vou... A pessoa ela tem que ser... a pessoa tem que ser respeitada na posição dela, porque você está pegando uma criança, um adolescente, e você está falando para ela que ela pode escolher o que ela quer ser, sendo que essa não é a realidade. Ela não vai escolher o que ela quer ser, ela já nasceu com a sua identidade. Eu não vou implantar uma identidade no adolescente nem na criança por uma questão ideológica. Aí cai naquilo que eu falei da próxima geração. Existe uma psicanalista que ela fala que a lavagem cerebral hoje ela vem das mídias sociais. Desde pequenininha, de criança, as crianças têm acesso ao celular, ao tablet, ao computador, e os adultos acham bonito. Olha, ele é um bebezinho, tá mexendo no computador, sabe, né? Tá mexendo no tablet. E outra, abrindo um parêntese. É que eu não separei esse material, mas tem uma pesquisa que fala que abaixa o QI dessa geração. Você já viu isso? Que abaixa o QI. Na verdade, já existe um estudo que diz que as crianças de hoje têm um QI menor do que da geração passada. Então, tá vendo? Quer dizer, e o adulto acha bonito porque ele tá mexendo no tablet e no celular. Mexer, né? Sabe mexer, mas aquilo tá sendo prejudicial para a criança. Então, existem muitas coisas hoje por falta de conhecimento, esse conhecimento que eu estava me referindo. O avivamento ele vai vir pelo conhecimento. Porque, vamos fazer uma reflexão rápida, pastor, olha só. Você sai para trabalhar, você está cumprindo a tua missão tudo certinho como pai de família, como bom marido, pai de família, criando teus filhos, etc, etc, enfim. E coloca teu filho lá na escola, por exemplo. Só que quando esse camarada chega na fase de adolescente, de jovem, de adulto, a menina vira feminista, ou, que nem o senhor falou, é bissexual, ou prega a liberação das drogas numa boa, e não foi isso que você ensinou. Não. Então, por falta de gastar tempo com esse conhecimento, falar assim, pera um pouquinho, existe um sistema que não é o nosso sistema, não é a maneira que a gente prega. Nós temos uma outra consciência. Então, nós vamos trabalhar dentro da nossa casa, em cima dessa consciência, para para a gente cumprir a nossa missão como sacerdote, como pai de família, Sim. como pastores, como líderes, como formador de opinião, para salvar a próxima geração, para a gente cuidar da próxima geração. A verdade é assim, quando nós olhamos as gerações, a gente percebe que existe uma geração que foi agora classificada como geração pós-Covid. A geração pós-Covid ela não tem idade.
A geração pós-Covid, porque nós temos a geração Z, geração Y, geração Baby Boomer, né? Então, agora nós temos a geração pós-Covid. A geração pós-Covid ela não tem idade. A geração pós-Covid é uma geração que surgiu. São todas aquelas pessoas que estão conectadas com a rede de alguma forma. Então, na verdade, sem criar aqui uma teoria da conspiração, mas o coronavírus veio para realmente trazer esse apelo e essa fixação das pessoas pela rede. Então hoje, desde crianças de 7, 8 anos até senhoras de 80 anos de idade, têm um smartphone. Estão conectados no Instagram, no TikTok e coisas parecidas. E se nós não aprendemos a lidar com esse tipo de coisa, e é justamente nessas redes que estão surgindo os maiores problemas para a igreja. Por quê? Porque a igreja, volto a dizer, a igreja não se preparou para esse momento. A igreja de Jesus não se preparou. Em que sentido? A igreja está preocupada em fazer eventos, fazerem grandes cultos com grandes artistas e não parou para fazer a lição de casa, que é discipular as pessoas. No último podcast a gente falou bastante sobre discipulado aqui, né? Foi. Nós trouxemos o pastor Alexandre, aqui da Renovo. Uhum. Falamos bastante sobre discipulado. O discipulado é a arma que nós temos, a igreja tem, para destruir esse tipo de todo sofisma, mentira, engano. Precisamos usar o discipulado como arma contra esse tipo de malignidade que está infestando as igrejas e, por incrível que pareça, muitos pastores aceitando. Pastores de renome, homens que antigamente a gente ouvia no rádio, ouvia mensagens tremendas. Hoje os caras são adeptos dessas ideologias. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer hoje? E aí que vem o conhecimento, não o conhecimento acadêmico. Porque se nós pegarmos homens aí que têm conhecimento acadêmico, todos eles estão caindo para esse lado, o conhecimento de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, a profundidade do conhecimento e da sabedoria de Deus. É isso que nós precisamos ter, o conhecimento, a sabedoria, é isso que nós precisamos ter. O conhecimento acadêmico parece que está tendo um preço, né? Sim. Estão vendendo o meu conhecimento acadêmico. Exatamente. Agora o conhecimento da experiência, da sabedoria de Deus, da vida com Deus, o dom da sabedoria, do conhecimento, isso aí ninguém vai querer comprar, né? Não vai te pagar para... Porque, veja só, cara, todo mundo usa uma coisa interessante, né? Eliseu, Elias, eu quero um... Não. Eu vou falar algo aqui que algumas pessoas vão até me criticar, não tem problema. Há uma moda na igreja hoje uma moda de conexão, troca de unção e... Como é que chama, filho? Aquele negócio que o pessoal faz aí ativação. Vem aqui que você vai ser ativado, ativação profética. Não é uma mágica, né? Não é ativação, vamos olhar, qual foi a maior ativação profética da Bíblia? Foi de Elias com Eliseu. Se você vê eu ser tirado de mim, se você vê eu ser tirado de ti... Mas teve uma comunicação ali, né? Quando ele colocou a capa. Entendeu? Quando você vê eu ser tirado de ti, vai acontecer. Só que Eliseu andou 22 anos com Elias. Teve um preço ali. Não foram 20 dias. Não foi um final de semana. Não foi um passe de mágica. Não, vamos aqui que eu vou ativar você profeticamente e você vai ser um profeta. Você é um profeta. Não, foram 22 anos. Teve todo um processo. Josué andou 40 anos com Moisés. Moisés estava lá no alto do monte. Moisés estava aqui esperando Moisés descer. Josué estava lá esperando Moisés descer. Entende? Samuel ficou no pé de Eli. A Midrash diz que toda vez que Eli levantava da cama, Samuel deitava na cama para manter a cama de Eli aquecida.
Aí os caras acham que vou fazer um evento de final de semana, vou cobrar R$ 150 por cabeça e você vai vir aqui e você vai sair daqui feito um profeta. Calma, irmão, não é assim. Por isso que a igreja de Jesus perdeu a autoridade para bater de frente com essas ideologias. Na verdade, os crentes hoje, pastor, parece que tem medo. Antes de o senhor ser um pastor, o senhor tem um CPF. O senhor é um cidadão brasileiro. O senhor é um cidadão brasileiro. O senhor tem os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro tem. Mas parece que quando a gente se torna religioso ou se torna pastor, parece que o nosso CPF foi cancelado e nós não temos mais direitos. Essa é a verdade. Nós somos quase 45% da população brasileira, ou seja, somos quase 100 milhões de cristãos no Brasil. Vai sair o censo agora 2022. Estão com medo desse censo. Estão com medo desse censo passar de 50% de cristãos no Brasil. Cristãos evangélicos. Evangélicos. Quando falo evangélico, é todas as confissões religiosas. Sim. Adventista e colocar tudo na mesma... até testemunho de Jeová. E hoje o católico não tem aquela rivalidade toda, existe um respeito. Existe um equilíbrio, né? Existe não é igual nos anos... Os padres hoje, muitos padres hoje estão de mão dadas com pastores em favor dessa visão que o pastor postou aqui. Contra a ideologia, porque sabe que a Igreja Católica perdeu muito tempo com a teologia da libertação e etc. Pastor, nos anos 90 ocorreu um avivamento, né? A gente, final dos anos 90 ali, foi mais aquela coisa de adoração. Você percebe isso? Na verdade, assim, eu acompanhei... Parece que a gente aprendeu um pouco assim, a adorar, assim, se dirigir uma adoração a Deus. Inclusive o Morada está fazendo agora o Brunão do Morada, eles estão fazendo agora uma seleção de músicas. Começou com data de 80, né, filho? 80, 90 e 2000. Foi um período de adoração principalmente o período mais intenso, assim. Principalmente o período das comunidades. Eu participei das comunidades da gravação do CD do Ademar de Campos no CPP da Liberdade, década de 90, 91, 92. Eles faziam, nós chamávamos Encontro de Paz, lá no CPP, Centro do Professorado Paulista, ali na Liberdade. Todas as segundas-feiras tinha as reuniões, lá chamava-se Encontro de Paz. E ali o Ademar de Campos começou esse movimento de adoração. Na verdade já vinha antes, né? com Azaf, com Banda Logos, Jairinho, Bené, já vinha com esses movimentos. Eu peguei esse finalzinho. Houve uma mudança na letra, né, das músicas, assim, na poesia. Sim. Né? Tinham músicas boas lá quando você ouve ali... Quando era criança, o Zé de Paula, Luiz de Carvalho, esses homens eram adoração, era músicas que edificavam. Então, uma música linda, eu não lembro que, acho que é Feliciano Amaral. Entrei no templo, dobrei o meu joelho para... O Zé de Paulo também gravou também. Então, aí quando começa o movimento das comunidades na década de 90, Comunidade da Graça, aí vem o Vencedores por Cristo, aí vem Comunidade Goiânia, vem Comunidade Zona Sul... Parece que se voltou para Deus uma adoração, né? Uma entrega, assim, de adoração. Aí o que acontece? Isso aí foi subvertido no meio dos anos 2005, 2006, quando começou a adoração antropocêntrica, né? Que é aquela coisa, Senhor, me dá de volta, eu quero, me dá. E aí tirou-se Deus do foco, né? Eu me lembro como se fosse hoje, pastores, eu estava na gravação nos Braços do Pai, em Brasília. Lagoinha, diante do trono, gravou o DVD. Eu tinha ido pregar numa igreja em Brasília, e nós íamos fazer 3 dias de cruzada, sexta, sábado e domingo. E aí a gravação do Diante do Trono ia ser no sábado. E aí eu lembro que o bispo Israel falou para mim, varão, esse final de semana vai ter a gravação do Diante do Trono, mas não vigiamos e fazer agenda com você. Vamos pular o sábado, vamos liberar o povo, tudo que ir lá na gravação, tal, não sei o que. Eu falei, pastor, eu vou junto. Foi um momento era um momento ímpar para a igreja, tinha 1 milhão e tantas mil pessoas na esplanada dos ministérios. Eu estava lá naquele dia. Tinha chovido muito, quem estava lá vai lembrar desse dia. Tinha chovido muito em Brasília. E olha que Brasília é um lugar que não é de chover, é um lugar seco. Tinha chovido muito em Brasília. Tava um lamaçal.
Aquela história do ministério, os ministérios, 1 milhão e tantas mil pessoas ali reunidas. Aquele momento da Ana Paula Valadão, que ela faz um espontâneo na música Braço do Pai. Braço do Pai. Aquilo ali foi um... Foi 1h40 de espontâneo. Uau! Eles cortaram, deixaram só aqueles, mas foi 1h40. Meu irmão, eu sei que a presença de Deus era tão forte naquele lugar que quando eu vi, eu já estava rolando na lama. o destoque cristão. No destoque eu tava, não foi só eu não, foi um bocado de irmão, todo mundo rolando na lama, um negócio violento, uma presença de Deus naquela esplanada dos ministérios ali. E reflete isso até nos dias de hoje. Hein? Até nos dias de hoje. Olha lá, agora. Estamos recuperando, estamos vivendo desse resquício dessa unção. Entendi, mas aí que vem a grande questão que nós estamos falando aqui. Qual é o problema dos avivamentos? O problema dos avivamentos, pastores, e é o conhecimento que o pastor falou, o conhecimento de Deus, não o conhecimento acadêmico. Nós temos muito conhecimento acadêmico, mas temos pouco conhecimento de Deus. E quando acontece o conhecimento de Deus profundamente, quando Deus vem e se manifesta, acontece aquela coisa louca com o profundo conhecimento de Deus, os homens se apropriam desse avivamento. O grande problema... Os homens se apropriam do avivamento. Patenteou. É meu. Coloquei meu nome. Então, se nós pegarmos os avivamentos... Fatiou, hoje, vendeu um pouquinho para cada um. Se o senhor for em Londres, onde aconteceu os grandes avivamentos, Londres, Gales, onde eram igrejas, são pubs, bares. O avivamento de Pensacola, nos Estados Unidos, Pensacola hoje está entre os maiores índices de criminalidade do mundo. Se nós pegarmos própria Califórnia, Los Angeles, aonde aconteceu o avivamento da Rua Azusa, Los Angeles está tomado pelo crack. A metanfetamina. As pessoas estão morando na rua. O governo de Los Angeles, a prefeitura de Los Angeles, paga pro cara morar na rua, cara. O cara que mora na rua recebe salário. Foi aprovado em Los Angeles a lei do pequeno furto. Até $999. O que você roubar é isso, filho? $999? $950. Se você roubar, não é crime. Então os caras estão entrando nos lugares, estão roubando, estão furtando, chama furto famérico. Estão furtando, estão roubando e saindo pela porta da frente, não podem ser presos. E onde está acontecendo isso? Em Los Angeles, o berço da Rua Azusa. Olhamos a Colômbia, um grande avivamento na Colômbia aconteceu. Olhamos alguns países africanos que tiveram avivamentos. Então, os lugares onde aconteceram grandes avivamentos, se perdeu isso. E aí você pergunta por quê? Porque os homens se apropriaram do benefício do avivamento. O avivamento tem que trazer um benefício para a sociedade. E no caso aí, a provocação da nossa linha de pensamento é o que a igreja vai fazer para salvar a próxima geração. Porque se nós não nos preocuparmos com isso, que eu acredito que seja um grande avivamento isso, você se preocupar com a próxima geração, com certeza. Porque senão vai estar na mão de quem? Do Império Anticristão. O Império Anticristão que vai ter domínio sobre nossos filhos, nossos netos, nossas famílias. E é reta final, o império que eu falo, a ideologia, o pensamento. O diabo. Aí volta naquilo que a gente estava falando. Nunca foi tão fácil escolher um candidato para presidente da República. Nunca. Qual é o candidato que é contra o aborto? Qual é o candidato que é contra as drogas? Qual é o candidato que não aceita doutrinação dentro da escola? Qual que é o candidato que luta pela família, pátria? Pela liberdade do povo. Liberdade, que hoje é um negócio que está complicado. Pelo livre mercado, pelo direito de você ganhar dinheiro. Livre mercado, ou seja, para o povo prosperar e não ficar dependente do Estado. Então, quer dizer, a igreja, eu acho
a igreja e as pessoas que têm esse conhecimento do que está acontecendo sobre ideologia, sobre até mesmo não espiritualizando, mas sendo honesto com a situação, que senão a gente espiritualiza e não olha o lado físico da situação, que nem é mesmo, né? Verdade, né? O que é a realidade, né? O que é a realidade. É esse conhecimento que eu acho que a igreja tem que atender as pessoas. Porque senão, o que adianta? Nós vamos falar de grandes avivamentos, mas vamos perder nossos filhos, porque nós não estamos falando de ideologias, doutrinações, e se essa ideologia ela cabe dentro das escrituras, nós não estamos aqui para atacar outra ideologia. De jeito nenhum. Não, eu não gosto daquele lá porque ele é corrupto, vamos amaldiçoar ele. Não, nós não temos nada contra ele. E aí, pastor, você entendeu? E nós não queremos atacá-lo. E aí que entra o fator de que a igreja parou. A igreja parou na década de 90. A igreja vive de como o pastor acabou de falar aqui, um tempo da adoração. A igreja vive de lembranças. Uau, naquele tempo era isso. É verdade isso. Naquele tempo, porque quando isso aconteceu, já foi. A realidade de hoje é outra. E nós precisamos estar atentos para o que está acontecendo. Eu tenho ensinado na minha igreja o seguinte, gente, se você tem mais de 40 anos, não se alegre muito não, porque o negócio com Deus são com os jovens. Deus quer levantar uma geração de jovens para mudar essa história, certo? E se nós não formarmos um caráter genuíno, um caráter de Cristo nessa juventude, nós não viveremos um avivamento que nós esperamos. Não adianta pastor ficar aí querendo ensinar teologia sistemática para os jovens. Tudo bem que isso é bom, maravilhoso. Não adianta pastor querer ficar ensinando antropologia, sociologia, filosofia. Não, irmão. Está no tempo de ensinarmos nossos jovens a dobrar o joelho, a orar, a jejuar, a ter experiência com Deus, que é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Jovens cheios do Espírito Santo para chegar nas escolas, para chegar nas universidades, para manifestar o reino de Deus naquele lugar ali. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de jovens que conheçam filosofia, que conheçam os 5 solas, que conheçam as 5 linhas da doutrina. Não, nós precisamos de jovens que cheguem num lugar, meu irmão, e manifestem o reino de Deus lá na faculdade, lá na escola, lá na rua, no meio dos amigos. Nós precisamos isso. A igreja está perdendo muito tempo em ficar ensinando coisas que não vão trazer benefício para a próxima geração. Porque, como eu disse, conhecimento tem muito aí, bastante. Mas o que falta para hoje é experiência. E aí que vem a grande questão, meu pastor. Essa ideologia, ela não começou a ser implantada agora. Ela já vem sendo implantada há mais de 40 anos. O diabo não tem pressa. Ela começou a ser implantada na década de 60. Entendeu? Na década de 60 começou a ser implantada. Entendeu? Então vem implantando devagarzinho. E aí agora culminou. E aí a igreja, e agora o que a gente faz? Nós perdemos muito tempo, irmão. Nós perdemos muito tempo em julgando, em condenando, em gastando tempo no que não era falando importante. Que não gostava de política. Entendeu? Jesus disse para os discípulos, olha, não entre nas casas que vocês não forem bem recebidos. Ou seja, ficamos perdendo muito tempo em querer doutrinar quem não queria ser doutrinado. Esquecemos de doutrinar quem queria ser doutrinado. Jesus falou lá em Lucas 10, não entre na casa que você não for bem recebido. Então se aquele lugar ali, as pessoas não querem ser doutrinadas, não querem o evangelho, eu não vou gastar tempo com eles. Nós ficamos muito tempo querendo provar que Deus é Deus para as pessoas, irmão. Como é que eu provo que Deus é Deus? Mostrando sinais, prodígios, maravilhas. Exatamente. Quando João Batista mandou perguntar, irmãos, olha, eu sou um estudioso da palavra. Eu não tenho formação teológica completa, mas eu sou um autodidata, já li muito. E a conclusão que eu chego é que nós estamos gastando muito tempo com o que não é importante. Principalmente nesse momento. Quando João Batista mandou perguntar se Jesus era ele mesmo, ou eles deviam esperar outro, qual foi a resposta de Jesus? Os cegos vêm, o surdo ouve, o paralítico anda, o leproso é purificado e os pobres são alcançados. Quer mais? Certo, João? Está aqui os sinais messiânicos. Né? As prerrogativas messiânicas estavam no Cristo.
Então, quando ele fala aquilo para João, João entende que é ele. Então, o que nós estamos hoje querendo provar para as pessoas, que a roda é redonda, não temos mais tempo para isso. O que nós precisamos fazer hoje é ensinar os nossos jovens. Obviamente, não sejamos tolos aqui. Discipular, ensinar a Bíblia, mas também ensinar a ser crente. Eu venho do tempo que a gente orava muito. A gente entrava na sala de oração das irmãzinhas do Coque. Eu me lembro da saudosa irmã Irene, irmã Laide, essas irmãs que eram... Sempre... Não, era 4, 5 horas de joelho. Eu me lembro uma vez, meu irmão, que eu fui na Deus e Amor, lá no Glicério, e eu gostava de ir lá porque lá tinha oração todo dia. A primeira vez que eu fui na Deus e Amor, eu tinha 18 anos de idade, Eliseu. E eu cheguei lá e Lorival de Almeida começou a puxar a oração. E aí começou a orar à meia-noite. E o cara começou a dizer, rapaz, onde é seu nome? Tanto argumento para orar. E o cara começou a orar. Quando foi 2 horas da manhã, eu não aguentava mais ficar de joelho, pastor. Aí eu peguei e sentei na cadeira, no banco. Veio um diácono que me cutucou e falou, irmão, aqui só pode orar de joelho. Eita. E aí eu dobrei meu joelho e fui até às 6 da manhã. Então eu venho de um tempo que a gente orava muito, entendeu? A gente orava muito. Meu pastor era um homem que orava muito. E hoje a gente ensina os jovens a não sabem o que é orar, meu irmão. Os jovens não sabem o que é orar. É todo tipo de movimento na igreja de Jesus. Hoje é baile funk na igreja, é festa junina na igreja. Tem tudo, menos sinais, prodígios e maravilhas. A minha mãe, ela, em 93, eu me converti em 93, né? Depois eu fiquei sabendo, ela orou, ela parou de pegar no meu pé. Ela falou, não vou mais brigar com ele, porque não começou a orar. Começou a orar. Aí ela ficou durante 12 horas de joelho orando pela minha vida, pela minha salvação. Olha aí. 12 horas. O propósito dela era 24 horas, ela não aguentou. Não aguentou. Aí ela não aguentou, falou, Deus, 12 horas de oração aqui pelo meu filho. Lá na Deus Amor. Tinha uma sala lá que ela chamava de santuário. Santuário. É. Ela orou por 12 horas. Naquela semana ali, Deus te pegou. Me pegou e eu acabei me entregando ao Senhor. Como nós vamos mudar essa história, pastor? Porque, como o senhor disse, a próxima geração está seriamente comprometida. Eu falo isso direto à minha igreja. Eu falo, o que será da próxima geração? Tem uma passagem aqui que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Ó. Eclesiastes 9, a partir do verso 13. Fala um pouco sobre isso que a gente está comentando, que tudo isso aí que a gente falou. A partir do verso 13. Depois você pode comentar à vontade. Claro. Também vi este exemplo de sabedoria, de conhecimento, né? De sabedoria, que diz, debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. É que a gente está falando aqui esse conhecimento, essa sabedoria que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Né? A cidade sendo sitiada, sendo dominada por um rei, né? É o que a gente sente hoje. O tempo todo a gente sente que alguém, uma força maior, quer dominar, controlar a sua vida, controlar a cidade, controlar através de órgãos governamentais, mas precisa se levantar esse sábio. Então, e aí, esse homem aqui. É isso aí que... então, mas aí que está. Nós estamos caminhando para um tempo, como disse o pastor, de desespero. É desesperador o que a gente vê nas escolas, meu irmão. É desesperador. Porque é um conjunto de coisas, né? Igual o pastor estava falando.
libera as drogas, libera isso, libera aquilo. Mexe, é um conjunto de coisas para poder governar, por exemplo, governar um dependente, um grupo de dependentes químicos é fácil. O cara, a única coisa que vai pensar é na droga. Uma droga. Governar alguém que só pensa em sexo É fácil. Vamos promiscuidade, né? Nada contra que é o que está acontecendo hoje. A gente não está falando do cara que tem uma opção sexual, a gente está falando da promiscuidade, né? A gente está falando a gente respeita, tem, né, cada um tem a sua opção. Cada um segue a sua vida. Mas a promiscuidade, pessoas com a cabeça promíscua, é fácil você governar. Pessoas com a cabeça cheia de droga, do álcool, pro governo, dá um dinheirinho para ele, igual é feito lá, que o senhor falou lá em... dá um dinheirinho para ele e tal, beleza, a gente governa. A gente manda em tudo aqui. Você escraviza as pessoas. Escraviza a pessoa. E o que está acontecendo hoje? E aí vem a grande questão, pastor. A pastora Ilma Cunha, Ilma Cunha, até o livro dela chama-se Família, Campo de Batalha ou Lugar de Refúgio. Ela fala sobre uma coisa muito importante que nós temos visto hoje. As famílias estão abandonadas. Então, aonde os professores ou os educadores, onde essas pessoas pegam essas crianças? Crianças que não têm estrutura familiar. O que o diabo fez primeiro? Desestruturou as famílias. Eu me lembro, quando minhas filhas estavam no primário, elas tinham 9, 10 anos, as únicas que os pais viviam juntos eram as minhas filhas. Da sala delas, da escola, todas eram filhos de pais divorciados. Até elas estranhavam, nossa, os seus pais vivem juntos? Coisa que para nós era estranho na nossa época, não é? O filho de pai divorciado era um problema. Desquite, né? Os pais daquele garoto são desquitados. Hoje não, cara. Hoje o problema são os pais que vivem juntos. As crianças... É estranho isso aqui que eu estou dizendo, mas eu vi isso acontecendo. As minhas filhas, pai, os meus amigos acham estranho que o senhor e a mãe moram juntos. Porque as crianças, no final de semana, estão com o pai, no final de semana estão com a mãe. Aí, cada final de semana, o pai tem uma mulher. O pessoal fala tanto de empatia, né? Eu gostaria de falar para as pessoas que nos ouvem. Se coloca no lugar da criança que tem os pais separados. Entendeu? Para ouvir essa criança, o sofrimento, a devastação que acontece. O senhor que é psicólogo pode falar isso. Né? A criança é devastada. Escuta a criança falar, né? Tive casos de criança que tentou se suicidar porque não aguentou ver o pai indo embora de casa. Mas ninguém tem empatia para se colocar no lugar da criança. Não, vamos separar e acabou. A gente não. Imagina agora, pastores, aquela criança que todo final de semana vê a mãe com um cara diferente, vê o pai com uma mulher diferente. Aquilo vai trazendo confusão na cabeça da criança. E aonde ela vai encontrar refúgio? Na escola, nos amigos, nos professores. Porque o professor acaba se tornando uma pessoa que... uma referência para ela. Abraça todo mundo e que cuida e conversa. E querendo ou não, o professor sempre foi um formador de opinião. As crianças estão na mão do professor... na fase mais importante, exatamente, que é na formação do caráter, na formação das opiniões, na formação de quem ela vai ser no futuro. Ele vai implantar ali o que ele quiser. Entendeu? Então pega um professor, não estou aqui criticando pelo amor os professores, pelo contrário. Eu tive professores maravilhosos em minha vida, mas eu estou falando de uma ideologia que está deturpando uma função tão maravilhosa que é a pedagógica, que é do professor. E aí nós temos nas escolas, os professores pegam crianças que estão com a mente deturpada por causa que estão passando por problemas dentro das suas famílias e os professores fazem o quê? Ensinam aquilo que eles querem, que eles têm para ensinar. Se torna uma criança insegura,
agressiva. Não que os professores sejam tendenciosos, mas eles ensinam aquilo que eles A estão... experiência deles ali. E, inclusive, tem discípulas nossas que estão fazendo faculdade de pedagogia e que elas são obrigadas a ensinar ideologia de gênero. Ideologia de gênero se tornou matéria curricular nas faculdades de pedagogia. Faz parte da grade. E aí as pessoas, as alunas, os alunos de pedagogia estão tendo que aprender sobre isso para ensinar nas escolas. Então imagina aquela criança que está na formação da sua identidade, dentro de sua casa tem um pai que não conversa, tem uma mãe que não conversa, tem irmãos que só vivem em pé de guerra. Então a família hoje deixou de ser um lugar de refúgio e se tornou um campo de batalha. Que Deus tenha misericórdia. Eu indico esse livro para ler, chama-se Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, doutora Ilma Cunha. Esse livro é da editora do Silas Malafaia. É um livro maravilhoso de se ler. E ela traz um negócio lá, pastor, chamado Família Mosaico. O que é família mosaico? Aquele rapaz se separou da mulher e a mulher tem 2 filhos. E ele casa com uma outra moça que tem 2 filhos. Então ele tem 2 filhos com aquela, e essa aqui tem 2 filhos. Aí ele tem 2 filhos com essa aqui, e a moça que se separou dele tem 2 filhos com outro. 2 com outro cara. São 4 filhos. Então ele tem 4 filhos lá e 4 filhos aqui. E aí quando essas famílias se encontram, não tem uma identidade. Porque eu sou pai daqueles, mas sou pai desses também. Isso quando o cara não casa 2, 3, 4 vezes e tem 8, 9, 10 filhos com um monte de mulher. E aí se torna uma família mosaico. E essa família mosaico, ela é criada dentro de várias culturas, porque cada família, cada padrasto, cada madrasta, cada avô, cada avó tem uma cultura familiar. E aí acaba confundindo a cabeça daquela criança que está crescendo nesse ambiente. Então eu quero alertar aqui aos homens e mulheres, por favor. Quando você se separa, você provoca um golpe tão violento na alma da criança. E aí quando você se junta com outras pessoas, e tem um outro fator, mulheres, pastores, e homens que não têm um mínimo de... como é que eu falo? Como é que eu vou dizer? De filtro para escolher um novo companheiro. E aí critério, filtro. Não tem. E aí o senhor coloca no Twitter, se o senhor estiver no Twitter, quem tem Twitter, coloca lá no Twitter, lá na barra de procura, o seguinte: meu violentador é essa frase. Ou foi essa frase. Você vai ler os relatos mais impressionantes que você possa imaginar. A grande maioria é dentro de casa. Meu violentador é o meu padrasto. E minha mãe me colocou para fora de casa porque acreditou nele e não em mim. Eu já escutei essa conversa. Olha o tamanho do estrago. E aí, pastor, como é que nós vamos salvar a próxima geração? É um estrago. Se dentro da igreja os pastores toleram homens que abandonam as suas famílias. A gente não tem mais, infelizmente, a gente não tem mais filtro na igreja. O cara vem de outro ministério. Migra para um lado, migra para o outro, fica migrando para o outro. Pastores, desculpa que eu não quero, né? Mas pastores que ficam com um monte de menininha e larga a velhinha e fica com a novinha e usa o texto bíblico. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ah, irmão, que moral nós temos para falar para a próxima geração? Entende? Então o diabo ele vem minando, não é agora. E aí o tema do pastor é muito pertinente. Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu sou uma voz, o senhor é uma voz, o pastor Eliseu é uma voz. Mas as grandes vozes daí que estão preocupadas em ficar famoso, em ter seguidor no Twitter, na internet, no Instagram. Homens que têm condição de falar, estão falando e estão apanhando de nós mesmos. Os próprios pastores estamos batendo em homens que estão aí falando. Por exemplo, Silas Malafaia é uma voz que Deus levantou. E eu já ouvi pastores criticando Silas Malafaia, irmão.
É uma voz que Deus levantou. Eu concordo com o presidente, nem tudo que ele fala eu concordo. Nem tudo que ele fala, nem tudo que ele faz eu concordo. E é meio que óbvio, né? Vai ser quase que impossível, né? Você tá entendendo? Mas é ele é uma voz. Ué. Ele é o rei Ciro. Você acha que os judeus queriam ser libertos por um persa? Não, eles queriam que Deus levantasse Mas tinha essa preocupação também. Você acha que o povo vai me ouvir? Eu sou o filho da filha do faraó. Aí o livro de Hebreus diz que ele não aceitou ser chamado de filho da filha de faraó. Aí Deus levanta Ciro, o persa. Isaías profetizou sobre ele 700 anos antes. Isaías 45 diz lá, Ciro, meu ungido. Como pode isso? Um persa. O que os judeus queriam? Os hebreus queriam que Deus levantasse lá um libertador poderoso no meio do exílio. Poderia ser Daniel, poderia ser Esdras, poderia ser qualquer um, mas Deus levanta quem? Um persa. É sempre, parece que a população, o povo, quer sempre do jeito que eles imaginam, né? Eles imaginavam um Messias de que forma? Eles imaginavam, por exemplo, que Saul seria o cara. E Saul só fez besteira. Veio Davi. Aí quando Deus levanta alguém, esse cara é isso, é aquilo. Irmão, nós temos que olhar o seguinte, a minha visão é essa aqui, pastor. Qual é a visão do cara sobre Israel? Se a visão do cara sobre Israel for uma visão de apoio a Israel, de aliança, ele tem meu voto. Porque viu lá, orai pela paz de Israel, prosperarão os que te amam. Pronto. Eu não vou apoiar quem apoia a Palestina, desculpe. Eu vou apoiar quem tem óbvio, né? Israel. É óbvio. Interessante isso, hein? É mais uma situação para reflexão, né? Sim. Israel é o relógio. Tem tudo a ver. Certo? Israel é o relógio. Então, o grande problema hoje, pastor, é que muitos pastores estão envolvidos com ideologias. E não estudam. E aí, isso tem uma coisa diabólica. Até dentro da teologia. A teologia trabalhou para tirar de Israel o papel dela. Israel tem um papel fundamental dentro da igreja. E quando eu elimino Israel do perfil da história ou da função dela dentro do profético da igreja, eu estou eliminando muitas coisas. Entende? Uma vez um rapaz veio falar comigo, mas que ele não era a favor da minha visão escatológica, você tem todo o respeito. Eu falei, só que o problema de vocês é o seguinte, vocês tiraram Israel dentro da visão escatológica. Israel não pode ficar fora da visão escatológica. Quando você tira Israel de dentro da visão escatológica, você muda todo o contexto do que vai acontecer. O quê? Roma? Você está entendendo? A igreja? Você está entendendo? Então, quando você tira Israel da visão, dentro de uma visão escatológica, você muda todo o contexto escatológico do que vai acontecer. Então, quando eu tiro Israel dentro de um contexto histórico, quando eu tiro Israel dentro de um contexto político, eu estou dizendo de que lado que eu estou. Entende? Então, a verdade é que muitos pastores também foram influenciados por ideologias malignas, e não entendem do que estamos falando. A próxima geração está comprometida, seriamente comprometida. E nós temos que fazer como o apóstolo Paulo disse. Vamos ver se a gente consegue salvar algum.